Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que convido você, convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia 3 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa, dia de São Tiago e São Felipe, eles que foram apóstolos. Portanto, iremos refletir o Evangelho de João no capítulo 14, versículo de 6 a 14. Podemos perceber que a palavra de Deus, nessa sexta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, vai nos colocar na cena bíblica de Jesus, que se revela a Tomé como o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, no Evangelho de hoje, no Evangelho segundo João, se coloca como o caminho que conduz ao Pai. É um caminho que nos conduz à verdade, uma verdade que liberta e que dá vida. Portanto, Jesus é o rosto humano de Deus, por isso ele pode nos mostrar o Pai, mostrar suas características humanamente entendidas por nós. Então vamos assim ouvir o Evangelho tirado do Evangelho de João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceis também o meu Pai. E desde agora conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu diz, mostra-me o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai a menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acreditar em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essa. Pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a igreja hoje nos dá a graça de celebrarmos os apóstolos Felipe e Tiago. Felipe, que era natural de Betsaida, foi o primeiro discípulo de João Batista e depois se tornou discípulo de Jesus. Tiago, também chamado de Tiago Menor, era parente de Jesus. Foi aquele que cuidou da igreja de Jerusalém e nos deu um exemplo de uma vida austera da vivência da palavra de Deus e uma carta apostólica muito bonita. Ao olharmos hoje para a pergunta de Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, isso nos basta. Então Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu diz, mostra-me o Pai? Vemos que o próprio Jesus nos diz que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a verdade que nos leva ao Pai. E a vida a qual o Pai nos chamou a viver. Então, a verdade, meus irmãos, queridas irmãs, é que todos nós precisamos da direção do caminho, da direção da estrada, da direção do rumo na vida, porque nós, muitas vezes, estamos com Jesus, caminhamos com Ele, fazemos parte do grupo dele, somos até consagrados a Ele. Mas nós não sabemos o rumo e a direção que devemos dar à nossa vida. Enquanto nós não entregarmos totalmente a nossa vida a Deus e não somos capazes de perder a nossa vida nele, nós não encontramos o caminho para a nossa existência. Porque muitas vezes limitamos a nossa vida ou o caminho da nossa vida a uma existência puramente material e existencial aqui nessa terra onde estamos. Como se o fim do caminho chegasse quando a morte viesse nos visitar. Isso é o que escutamos das pessoas, até que a morte chegue, ou até que a morte venha, ou terminou. É isso que as pessoas revelam, que as pessoas dizem. Mas para aqueles que entregam a sua vida a Deus, a entregará já para a eternidade. Então, estão assim construindo o seu caminho para a eternidade em direção ao céu.
Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus não é só a seta a quem devemos seguir. Ele é mais do que isso. A seta podemos ser eu e você. A seta que tem que saber mostrar onde é o caminho, onde é a estrada. Então Jesus é o caminho ao qual nós devemos seguir. É a estrada por onde devemos andar. É a vida que nós devemos andar e ter. É por isso que nós, olhando para Ele e acreditando que Ele é o sentido e a direção da nossa vida. Então devemos buscar realmente dentro do nosso coração perceber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sei em que caminho nós nos encontramos, para qual direção da estrada nós estamos indo, mas a verdade é que nós devemos parar sempre e rever os passos da nossa vida, rever que obra estamos realizando, qual o sentido da nossa vivência. Nós podemos até encontrar o caminho e devemos encontrá-lo, mas a verdade é que nós muitas vezes andamos nos atalhos da vida, andamos nas rotas mais fáceis da vida e aí acabamos perdendo a direção e o sentido do caminhar. Que ao longo dessa estrada da vida possamos assim encontrar a direção, encontrar aquele que é o caminho para a nossa vida. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus é o caminho ao qual nós devemos seguir. Veja que não podemos esquecer, diante dessa dinâmica do caminho que é o próprio Jesus, não podemos esquecer que o amor entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo, portanto não podemos separá-lo. Eles formam a unidade do amor, então esse amor mora em nós. É Ele que nos faz desempenhar as obras que Jesus realizou no mundo e coisas ainda maiores do que elas, pois foi assim que Ele nos prometeu. Caros irmãos, queridas irmãs, a Sua palavra nos garante que tudo o que pedimos ao Pai em Seu nome, nós o receberemos, porque esta é a vontade, Sua vontade. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. É a verdade que revela o Pai, é a vida do Pai vivendo em nós. É a Santíssima Trindade que mora no nosso coração, que nos dá poder para superar os nossos desafios na busca do caminho, da verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, somos seus instrumentos aqui na terra para dar sinal ao mundo de que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, é a vida que se doa como vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você pode afirmar que conhece o Pai? Você sente a presença de Deus no seu coração? Você tem espalhado o seu amor no mundo? Você tem espalhado o amor de Deus no mundo? Você sente realmente a presença da verdade de Jesus dentro do seu coração? Como você tem dado testemunho do amor do Pai e do Filho? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que possamos saber reconhecê-lo na pessoa de Jesus, expressão consumada do seu amor misericordioso por todos nós, sobretudo o que deseja estar perto de Deus. Devemos assim buscar sempre esse caminho, essa verdade e a vida que é o próprio Jesus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.